Aplicação do Enem e a pandemia da Covid-19. A chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus no Brasil acendeu em todos um sinal de alerta. No ambiente educacional, a preocupação com as mudanças propostas pelo novo normal assusta e coloca enormes desafios a professores e professoras, estudantes e comunidade escolar. No ano de 2020, salas de aulas foram substituídas por ambiente virtual. Aulas presenciais já não seriam mais uma realidade para o futuro. Junto com a pandemia, como se não bastasse os lamentáveis casos diários de óbitos e mortes, o desafio de migrar para o espaço digital oferece uma realidade longe para estudantes e professoras em todo o país. O acesso remoto, o uso da tecnologia diante do caos, passou a ser uma forte variante no ensino remoto. Atividades diárias, avaliações, material extracurricular e o monitoramento dos estudantes. Foi assim para milhares de profissionais da educação. Diante de tamanhas incertezas e com o crescimento acelerado da pandemia, o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, era cogitado e solicitado por estudantes, professores, professoras e sociedade civil. Após incansáveis pressões feitas por movimentos sindicais, movimentos estudantis e parlamentares, em julho de 2020, o MEC anunciou o adiamento das provas para janeiro de 2021, definida após 4 meses depois da suspensão das aulas presenciais e fechamento das escolas em todo o Brasil, devido à disseminação do coronavírus. Previsto para ser realizado em novembro de 2020, com a suspensão das aulas e o avanço desenfreado da pandemia, o adiamento só aconteceu após questionamentos judiciais, que chegaram ao Congresso e aprovado pelo Senado Federal, um projeto que adiava o Enem 2020. Realização dos exames e a insistência em aplicar as provas. No último final de semana, milhares de pessoas saíram de suas casas para a realização do exame que garante o ingresso ao ensino superior através do Enem. Ao todo, cerca de 5.800.000 estudantes foram inscritos para fazerem as provas, mas somente 2.680.697 candidatos fizeram a prova, 48,5% dos inscritos. Por conta da pandemia da Covid-19, o INEP, órgão organizador do exame, divulgou um protocolo sobre a Covid-19, que reduziria a capacidade das salas para manter um distanciamento mínimo entre os candidatos. Mas, na prática, o que muitos candidatos presenciaram foi a falta de respeito e o não cumprimento básico, anunciado pelo INEP. Em diversos posts nas redes sociais, é possível ver candidatos em todo o país insatisfeitos com o tratamento dado diante de um momento caótico que o país vem enfrentando. Veículos de comunicação por todo o Brasil acompanhavam em tempo real os estudantes reclamando que, na prática, não havia isolamento entre um candidato e outro, levando até mesmo muitos estudantes a não realizar o exame, o que é um verdadeiro absurdo. De acordo com dados divulgados pelo INEP, o índice de abstenções em todo o país foi de 51,5%, a maior abstenção em toda a história do Enem. O maior índice havia sido registrado em 2009, com 37,7%. Em 2019, o índice do primeiro dia ficou próximo a 23%, de acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em cidades pelo Brasil, vários estudantes foram barrados e não conseguiram realizar o exame devido à lotação das salas. Em Curitiba, por exemplo, estudantes realizaram um boletim de ocorrência. Leia aqui os depoimentos e casos por todo o Brasil. Analisando o cenário enfrentado pelos candidatos, pelas candidatas do exame, o diretor do Simpro, Raimundo Camir, vê que a irresponsabilidade é o mínimo que pode dizer da realização da prova do Enem.
estudantes sem aulas presenciais e com enormes dificuldades de conexão para estudar nas aulas virtuais, além da dificuldade em se preparar para esta edição do exame. Ainda foram forçados a se submeter ao risco de contágio da pandemia, seja na aglomeração do ambiente de provas, seja na locomoção em ônibus, trens e metrôs. A enorme abstenção demonstrou que o governo federal deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados aos estudantes, população e aos cofres públicos, afirma o diretor. Para se ter uma ideia, a abstenção de 2.840.000 candidatos do Enem 2020, número que representa pouco mais da metade, 51,5% dos inscritos, gera um desperdício de 332.500.000 reais aos cofres públicos. Isso porque o custo da prova, neste ano, foi de R$ 117 por alunos. Esse valor desperdiçado é quase o dobro de tudo que foi gasto em 2020 com a Bolsa Permanência, programa de auxílio a alunos de baixa renda em universidades públicas. No ano inteiro foram empenhados R$ 180 milhões nesse subsídio. O cálculo é o mesmo utilizado pelo Ministério da Educação nos últimos anos para divulgar o desperdício da verba causados por alunos que se inscreveram, mas não compareceram à prova. Ele pega o total gasto na prova, neste ano, R$ 682 milhões e divide pelo número de candidatos inscritos, 5.783.000. Assim, o custo por aluno da prova em 2020 é de R$ 117. Este valor é o número dos que não foram ao exame, 2.842.332, o que dá o desperdício de R$ 332.000.000